Olá, eu sou o Arthur Toledo, eu sou produtor rural, pecuarista e também sou coach do agronegócio. Eu estou aqui hoje para gravar esse vídeo para falar com vocês sobre como começar a trabalhar no agronegócio. Eu decidi fazer esse vídeo porque isso é uma constante dúvida, perguntas que eu recebo o tempo todo de pessoas que têm interesse em começar, mas que têm muitas dúvidas, têm ansiedade, têm medo. Então eu falei, bom, eu vou fazer um compilado das principais coisas sobre as quais eu sou questionado e vou fazer um vídeo só, que é uma videoaula. Vou tentar aqui ser o mais breve, sucinto e objetivo possível para que não fique uma coisa longa, mas que com certeza tudo que eu vou falar aqui é muito importante, tá? Para começar, você precisa entender, se você ainda não conhece a minha história, que há 5 anos atrás eu não era do agronegócio, eu não fazia ideia do que como funcionava, do que acontecia. Para mim, viver na fazenda no interior era sinônimo de pobreza, de sofrimento. E quando eu descobri esse mundo através de questões familiares, a família solicitou, olha, vamos trabalhar aqui que a gente tem propriedade, está precisando trabalhar, que é a realidade de muita gente que me procura. A família tem propriedade, um sítio, uma fazenda e está lá parado, o avô não está mais querendo trabalhar, ou o avô morreu e a herança, o pai, a mãe ficou doente, enfim. E o cara é da cidade, tem vontade até, mas não conhece, não estudou aquilo, ou se ainda for estudar, ainda vai fazer uma faculdade. E mesmo que faça uma faculdade, uma coisa é você aprender o assunto técnico e outra coisa é você vir para a prática do dia a dia e ver como as coisas funcionam. Esse vídeo tem por objetivo de esclarecer as principais dúvidas que essas pessoas têm e o que você precisa levar em consideração para começar a trabalhar dentro do agro. Eu vou colocar coisas aqui que obviamente são da minha experiência e que são coisas que você pode pesquisar. Inclusive, eu sugiro que a partir do que a gente vai conversar aqui hoje, você pesquise. Tudo que eu falar aqui, procure saber, procure outras fontes de informação, busque referências, porque eu sei do que eu estou falando, é a minha experiência, mas eu sou muito pequeno ainda tenho muito que aprender, eu estou aprendendo também nesse tempo todo e todos nós estamos aprendendo juntos, né? Então eu decidi compartilhar esse conhecimento que eu já tenho, estou em busca de mais e sugiro que vocês façam o mesmo. Então, para que você comece a trabalhar no agronegócio, a primeira coisa que você precisa ter em mente é o seguinte: qual é a disponibilidade de tempo que você tem para se dedicar à atividade rural? Tem muitas pessoas que têm interesse, mas elas já têm seus empregos na cidade, suas profissões, que não pretendem largar e querem ter a atividade rural como uma segunda atividade. Então, é possível? Sim, é totalmente possível, só que para algumas atividades vai ficar muito mais difícil se você não tiver o tempo todo lá, enquanto para outras é bem tranquilo. Um exemplo, a pecuária de corte, que é o que eu faço, é um tipo de atividade que é perfeitamente normal com que você passe a semana trabalhando na cidade, lá na sua atividade, deixa um funcionário cuidando da fazenda ou do sítio, seja lá qual for o tamanho que você tenha, e que você vá só no fim de semana. É normal, eu acho que a grande maioria, né, dos pecuaristas acaba sendo dessa forma. É claro que aí vai depender aí do teu nível de intensificação, do trabalho que você desempenha. Mas uma pecuária normal, sem muita intensificação, isso é bem comum. No caso da agricultura, já é bem mais complicado você não estar lá todos os dias. A agricultura envolve um certo grau de risco bem maior, que você tem que estar lá todo dia, porque todo dia coisa muda, né? O cara que é plantador de roça, ele tem que estar lá todo dia. Há alguns tipos de roça, dependendo do tipo de planta, do tipo de cultura, pode ser até que você consiga aí levar como uma atividade secundária, mas é muito complicado. Então é muito importante que você entenda qual é a disponibilidade de tempo que você tem para se dedicar a essa atividade. Se você não tem tempo, considere talvez não entrar na atividade. A segunda coisa que você precisa entender é sobre você mesmo. É sobre qual é o teu perfil de empreendedor. Existem pessoas que têm um perfil um perfil ultra conservador,
avesso a risco, que não pode nem pensar em perder algum dinheiro. E existem outras pessoas que têm um perfil de empreendedor que são mais arrojados, que são mais que eles lidam melhor com risco, elas aceitam até perder um pouco de dinheiro desde que haja a possibilidade de ganhar muito dinheiro. O cara que não gosta muito de perder dinheiro, ele também aceita ganhar pouco, né? O conservador, ele ganha pouco, é o pouco e o certo, né? É certo, é pouco, mas é certo. É o conservador. E existe o cara que ele prefere apostar e quando ganha, ganha muito, mas também de vez em quando perde. E aí vai definir também da atividade dentro da pecuária leiteira, pecuária de corte, carneiro, ou se vai para a piscicultura, ou se vai para a agricultura, e aí as várias vertentes que tem dentro da agricultura. E isso vai ser determinante sobre o perfil que você tem como empreendedor. Você precisa saber qual é o teu perfil de empreendedor para não meter os pés pela mão antes de começar. Tem que pensar nisso antes de começar. A terceira coisa é sobre a escolha da atividade. Qual atividade que você vai desempenhar na propriedade? Tá? Você vai levar em consideração o seu tempo, você vai levar em consideração o seu perfil de empreendedor, se mais risco ou menos risco. A agricultura normalmente um pouco mais de risco, a pecuária normalmente um pouco menos, mas existem outras coisas aí envolvidas na atividade rural que não é só agricultura e pecuária. E o que você precisa entender. Muita gente escolhe uma atividade por paixão. Ah, o meu sonho é mexer com isso. O meu sonho é mexer com gado. O meu sonho é criar cavalo. O meu sonho é ter carneiro. O meu sonho é plantar girassol. Sonho é sonho. Sonho é livre. Você pode sonhar com o que você quiser. Porém, você precisa aprender que isso é sério, é real e você precisa aprender a fazer contas para ver se o teu sonho é plausível, é possível de ser realizado e é possível de ter lucro, porque algumas atividades dentro do agronegócio, muita gente perde muito dinheiro, assim como em qualquer outra atividade que existe, não somente no agro, mas no agro tem algumas atividades que é batata para o cara perder dinheiro, principalmente quem não entende do mercado, quem não entende do meio. Então, muito cuidado com a escolha da atividade, se você tem aptidão para mexer com aquilo e mercado. É possível ganhar dinheiro com isso? Como é que você descobre sobre isso daí, sobre a atividade? Conversando com as pessoas que já são do ramo. Então, se você quer mexer com gado de corte, procure as pessoas que mexem com gado de corte e converse com elas. Qual é a lucratividade? Muito importante, anote isso daí. Toda atividade você tem que chegar em um número. Quantos reais de lucro por hectare por ano se dá nessa atividade? Algumas atividades têm uma alta lucratividade, vários reais, vamos falar 2, 3 mil reais por hectare por ano, enquanto as outras atividades vai dar aí 500, 100 reais por hectare por ano, é muito inferior. Então, às vezes a conta não fecha. Você precisa conversar com as pessoas que já fazem essa atividade e para saber se ganha dinheiro ou se não ganha. E em toda atividade vai ter quem está reclamando e vai ter quem está perdendo dinheiro, assim como vai ter quem vai falar, olha, eu estou bem, eu ganho dinheiro, meu lucro é esse, e você vai entender uma coisa, que quando você perguntar sobre lucro, você vai perceber que a maioria dos produtores rurais não sabem esse número. Eles não sabem quanto de lucro tem na propriedade. Ele sabe que o dinheiro entra e o dinheiro sai. É fluxo de caixa, entrou tanto, saiu tanto, mas ele não sabe quanto daquilo ali é lucro real. Né? Não sabe. E você precisa aprender sobre isso e precisa perguntar às pessoas sobre lucro, quanto dá na atividade antes de começar. E aí vamos para o quarto ponto que eu separei para vocês, sobre a propriedade em si. E aí vem, a propriedade é sua? Tá paga? É sua? É patrimônio seu ou da sua família? É um ponto. Outro ponto dentro da propriedade é você vai arrendar uma propriedade, quanto que você vai pagar de arrendamento? Quanto que pode pagar de arrendamento para que pagando o arrendamento você consiga ter lucro? Em algumas situações, se você arrendar a terra, pagar um valor de arrendamento, um aluguel pelo uso da terra, você não vai ter lucro. Pode trabalhar, pode fazer o que quiser, você não vai ter lucro, porque o seu lucro vai ser todinho
para o arrendamento da terra. E aí, adianta trabalhar dessa forma, você precisa entender sobre os valores que estão embutidos em quanto vale um hectare de terra na região, quanto que pode pagar num arrendamento num hectare de terra na região, e depende da atividade. Você precisa levar em consideração isso. Sobre a propriedade, ainda tem um aspecto de localização. Então você precisa pensar no acesso à propriedade, se você consegue entrar e sair na propriedade com carga, porque às vezes é fácil passar de caminhonete traçada, ou com carrinho baixinho quando está seco. Mas tem que pensar que quando chove, você talvez vai precisar entrar e sair com uma carreta, ou com um caminhão. E em muitas propriedades, se chover, não entra nem sai. E aí você tem um problema de logística. Então tem que levar em consideração os acessos da propriedade. Além disso, você tem que levar em consideração a proximidade dos mercados consumidores. Se você vai produzir um produto que seja carne, boi, ou milho, ou soja, ou qualquer outro tipo de produto, para quem você vai vender isso daí? Se você for vender a 500 km de distância, tem um custo alto para levar lá. Você tem que estar ali pensando em quem vai te comprar próximo de você, quais são os mercados que você pode atender na região, e isso influencia inclusive na escolha da atividade que você vai ter na terra, tá? Então, propriedade tem que levar em consideração isso. Quinto tópico que eu marquei aqui, a terra em si. Você precisa saber sobre a terra que tem na propriedade, o solo da propriedade. Você precisa entender sobre as qualidades químicas e físicas do solo. Ah, mas eu não sou agrônomo. Não precisa ser agrônomo para entender disso. Você pode contratar um agrônomo, você pode ter um amigo agrônomo, você tem que estudar e você tem que saber qual é o solo que você tem, qual é o solo que tem na região, qual é o solo da sua propriedade. Porque isso vai influenciar diretamente na atividade que você tem. Eu escuto os agrônomos falando o seguinte: não existe solo pobre, o que existe é solo mal trabalhado. Em qualquer tipo de solo é possível você produzir. Um vai custar um pouco mais caro, vai custar um pouco mais barato, mas é possível. Então você precisa entender sobre qual é o solo que tem na sua propriedade, para que você possa calcular os seus custos de produção, a viabilidade da sua atividade que você vai ter na propriedade. Além disso, você precisa entender sobre da terra, do solo, do balanço hídrico que tem na propriedade, chuvas, quanto que chove por ano nessa propriedade, que época que chove, que época que não chove. Você tem que pensar na altitude, isso influencia várias culturas, tem várias culturas que a certa altitude não vai dar, é melhor outras altitudes, então não adianta você querer plantar o que não dá ali, que não vai dar. Você tem que pensar na fotoperíodo, a quantidade de incidência de luz solar que tem naquela região, porque isso vai determinar que tipos de culturas que você pode ter ali. E temperatura, quais são as temperaturas máximas e mínimas ao longo do ano que atingem nessa região, para que você possa saber que atividades que você pode desempenhar ali ou não. O sexto tópico que eu marquei aqui é sobre água. É importantíssimo. É valiosíssimo que você entenda sobre a quantidade de água que existe na propriedade. Nascentes, mananciais, açude, rio, ou se você vai ter que furar um poço e comprar uma bomba. Ou se já tem na propriedade um poço e uma bomba, que isso muda completamente tudo. Tá? Você precisa saber, antes de começar, sobre a disponibilidade de água. E se não tem água, da onde que você vai puxar água e quanto que isso vai te custar. Se você não levar em consideração isso, você pode ter sérios problemas. Com certeza você terá sérios problemas. A partir da água, eu puxo para o tópico 7, que é sobre irrigação. Irrigação é um tópico que você não pode deixar para lá. Ah, isso aí é para quem já está grande. De fato, no começo, principalmente quando se fala em pecuária, irrigação parece uma coisa muito distante. E eu, inclusive, não recomendo que, se você vai começar a mexer com pecuária e você não entende de pecuária, você começar querendo irrigar pasto, grande chance de que você vai fazer bobagem, porque você não entende. Começa devagar. Mas se você tiver uma noção, você já sabe até o que você vai fazer e o que é que você não pode fazer. Então procure entender sobre irrigação.
Irrigação não é simplesmente jogar água, não é engenharia hidráulica simplesmente. Ah, você manda aqui água e pá, e vai embora. Tem que entender da relação de planta com água. O quanto de água precisa na planta. Porque às vezes você vai estar jogando água demais e é caro jogar água. Irrigação custa muito caro e se você estiver desperdiçando, seu lucro vai todo embora junto com a água. Que é a questão da lâmina de irrigação econômica. É o quanto de água, mínimo de água que você precisa para dar a produção que você precisa na planta, né? E quando eu falo de planta, eu não estou falando só de agricultura. O pasto é uma planta e todo produtor rural, todo pecuarista, antes de tudo, ele é um produtor de pasto. E além disso, tem que ser um produtor de forragens, tá? De milho, de sorgo, tem que aprender sobre isso daí, se quiser ter gado, a não ser que vai ficar comprando ração na cidade e você vai ver que a conta não fecha comprar ração de alguém que já plantou, tá? Não funciona. Oitavo tópico que eu separei aqui é sobre a cultura, aquilo que você vai ter em si, falando tecnicamente. Se você vai ser pecuarista, tanto de corte como de leite, você vai ser um produtor de pasto, tem que entender da cultura de pasto, tem que entender de milho, tem que entender de sorgo, tem que entender de tudo isso, porque você vai ser um plantador. Não, você vai ser. Não, eu vou trabalhar só com boi, trabalhar com bicho. Não, você vai trabalhar com planta sim. É essencial isso. E se você for pro lado da agricultura, isso aí não precisa nem explicar, é óbvio, né? Que você tem que saber tudo da cultura que você vai trabalhar. Tem que estudar, tem que fazer curso, tem que procurar ajuda, tem que contratar consultoria. Se você se meter a fazer o que você não sabe, você vai perder dinheiro e você já está cansado de saber disso daí. Tem que saber tudo sobre a cultura. E tem que pensar nas alternativas para os próximos anos. Porque seja lá o que você tem plantado no solo, capim, ou milho, ou soja, ou qualquer outra coisa, daqui a 5 anos você vai ter que plantar outra coisa, por causa da incidência das pragas e das doenças que atacam qualquer cultura que passa mais de 5 anos no mesmo lugar. Então, pasto, você vai ter que plantar outra coisa para renovar o seu pasto, ou fazer recuperação de pastagem degradada. Isso aí é um trabalho que envolve entender tudo sobre as culturas e pensar nos possíveis substitutivos, que culturas que você pode pôr no lugar. Nono aspecto, nono tópico, número 9, que você tem que levar em consideração. Dinheiro. Dinheiro. Finanças. Recursos. Você tem que levantar tudo sobre dinheiro. Se o dinheiro é seu, ou se você vai pegar financiamento em banco, você tem que entender todos os custos que está embutido em você trabalhar com o dinheiro dos outros, porque você vai pagar juros, isso tem que entrar na conta. Você tem que entender que se o dinheiro é teu, existe o custo de oportunidade de que você poderia estar investindo 1% ao mês num renda fixa. Então existe o custo de oportunidade do seu dinheiro estaria ganhando 1% lá, quietinho, e você está arriscando em outra atividade. Você tem que entender de dinheiro, você tem que ter todos os custos. O teu custo de produção, de seja lá o que você tiver, é um número que você tem que saber. Olha, para produzir 1 tonelada de X coisa, eu gasto X reais. Para produzir um arroba, eu gasto tantos reais. Você não pode não ter essa conta, você tem que ter essa conta. E aí vem para o tópico número 10, que é sobre administração, gestão. Gente, essa história de fazenda ser um negócio que você deixa lá e vai tomando conta, assim, eu vou lá, eu vejo o que precisa, eu vou comprando e vai vendo e vai levando, isso não existe mais. Não existe mais espaço para esse tipo de coisa no agronegócio. O cara que quer trabalhar no agro hoje, ele tem que ser, antes de tudo, um gestor. Ele tem que entender de administração. Então ele tem que ter tudo anotado, sistema de informação se for possível. E se não for possível, ter um sistema de informação a princípio que tenha caderno, caneta. Caneta e papel ainda é um excelente método de controle, desde que você alimente as informações e saiba o que fazer com elas.
Não adianta nada também você ter um mega de um software, um aplicativo que você paga uma nota, se você não alimenta o sistema, não coloca as informações e mesmo que coloque, não use as informações para tomar decisões. Também não adianta de nada. Então você tem que ser um cara que é altamente profissional em administração e gestão. Aí você vai pensar na sua estratégia, nas suas finanças, gestão de pessoas, processos, projetos, tudo que um administrador, como qualquer outra empresa, tem que fazer na gestão rural também. Ah, mas eu tenho um sitinho de 5 hectares. Sim, o sitinho de 5 hectares também tem que ter um gestor. Não é só uma fazenda não, uma fazenda grande não. Um sitinho também tem que ter. Porque o sitinho pode dar lucro, como pode dar prejuízo se você for um mau administrador. Número 11. Muito importante esse tópico aqui, número 11, que é o poder de barganha. Todo mundo sabe que quem compra em maior quantidade compra mais barato, faz negócios melhores, assim como vende melhor quando tem mais quantidade. Mas o poder de barganha, principalmente, isso aí é uma dica que eu dou, que é uma coisa que eu vejo muito na prática. Na hora da compra é que o seu lucro está sendo garantido. Se você pagar mais do que pode, ou o preço normal de tudo, dos insumos, dos animais que você compra, da semente, do adubo, se você pagar sempre a mais, aquele pouquinho que você paga a mais, é ali que está perdendo o teu lucro, está indo embora ali. É ali que seu lucro vai embora, entendeu? Então você tem que forçar e tem que fazer de tudo para caprichar na compra. Porque se você comprar abaixo do preço que todo mundo está pagando, você na saída já está saindo na frente de todo mundo. E principalmente para quem mexe com pecuária, aí de corte, de leite, carneiro, seja lá o que for, quem mexe com animal, é na hora da compra que o resultado sai. 70% de todo o custo é a compra de animais. Se você acertar na compra dos animais, se der tudo errado na hora de produzir, ainda é possível você ganhar dinheiro. Então, caprichar na hora da compra. Poder de barganha, barganhar, ir lá, procurar, não compra aqui, compra em outro lugar, pichinchar, pedir prazo, pagar com 90 dias, pagar com 120 dias, jogar para longe os pagamentos, antecipar tudo que você pode para que você consiga prever toda a sua linha de compras para que você compre o mais barato possível tudo. Claro que nem sempre o mais barato é o melhor e nem sempre insumos, principalmente insumos, você não pode comprar o mais baratinho de tudo porque às vezes vai sair mais caro, porque vai quebrar logo e você vai ter que comprar de novo. Então é uma questão de comprar o que é bom e pagar barato. Você tem que fazer o melhor sempre. Comprar bem, comprar o que é bom, mas pagar barato. Pagar no melhor preço. Forçar mesmo, chegar lá e ir no fornecedor, e ir no outro, e ir no outro, pegar orçamento, jamais compre o preço que o cara te dá. Jamais. O cara falou é 50, vamos brigar no 35. Ah, 35, vamos brigar no 40. Não importa. Jamais paga os 50 que o cara pediu. E aí vem para o tópico número 12, que é a comercialização. Eu falei no tópico anterior da compra, agora eu estou te falando da venda. Comercialização, vender o que você produz. E aí eu falo, é o maior erro da maioria dos produtores rurais. Se preocupam apenas em produzir, estudam, compram o que tem de melhor, tá todo dia na propriedade, tem amor em fazer aquilo, enche os olhos de ver a produção que tem, mas chega na hora de vender, caga tudo. Perde tudo ali. É ali que o cara perde tudo. Na hora de vender. Porque vende na hora errada, não tem aquele... Algumas pessoas têm um talento natural para ser vendedor, enquanto outras não têm. Então, se você não tem esse talento para ser vendedor, arrume quem tem para fazer isso para você. Pague comissão para alguém vender para você. Mas não deixe o seu lucro ir embora na hora da venda. Porque eu estou cansado de ver gente que produz do melhor, de tudo, em qualquer segmento, e perde na hora da venda. Porque perde na hora do aperto. Está precisando de dinheiro, o cara chega, vê que o cara está precisando. Ah, eu quero 2.000. Eu pago 1.500. Só que eu pago à vista, tá? Tá aqui o dinheiro. Olha o cheque na mão aqui. O cheque desconta amanhã.
Olha o TED na conta. Ninguém resiste a um TED na conta, meu amigo. É dinheiro na conta. Então tome muito cuidado para que você não perca tudo na hora de vender. Então como é que você faz para vender bem? Conheça as pessoas, trabalhe os clientes em potencial ao longo do tempo. Se você chegar hoje precisando vender, você tá fudido. Quem precisa vender tá fudido. Isso aí serve para qualquer área da vida, para qualquer negócio. Você tem que chegar, eu quero vender. Eu quero vender. Mas é aqui, ó, 50-50. Eu preciso vender e você precisa comprar. E vamos brigar aí. É eu que preciso vender ou é você que precisa comprar? E vamos discutir. Agora, se o cara pegar que você precisa vender, está precisando de dinheiro, a tua produção vai ser perdida porque é perecível, porque estraga logo, porque o preço vai cair, se lascou. Vai perder tudo que você produziu. Todo o teu suor do ano vai embora ali numa negociação só que você faz. 13º tópico é sobre os aspectos legais, que você não pode esquecer. Tem gente que esquece, que pensa que fazenda é igual antigamente, que o cara fazia qualquer coisa de qualquer jeito e tava tudo certo. E não é não, tá? Primeira coisa que você tem que entender é que você vai ter que procurar um contador para fazer uma inscrição de produtor rural, ser legalizado para poder emitir nota, declarar imposto, recolher imposto e fazer tudo que tem que ser feito. Você tem que entender que você vai ter funcionário, leis trabalhista. Lei trabalhista da cidade. Algumas coisas são diferentes da rural, mas no geral é a mesma coisa. É folha de ponto, é hora extra, é insalubridade, periculosidade. Tem uma porrada de coisa que incide dentro de uma fazenda, dentro de um sítio, que as pessoas negligenciam, achando que, mas é o fulaninho, seu fulano trabalha comigo há 20 anos, trabalhou com meu pai, ele não ia fazer um negócio desse. Companheiro, faz sim. Porque no dia que o cara tá precisando de dinheiro, porque tem um parente doente precisando de alguma coisa, ou porque ele, enfim, e chega alguém no ouvido dele e fala assim, tu tá lá há quantos anos? 5 anos. Ó, o cara te paga isso, o cara te fez aquilo, vai perguntando, faz uma entrevista. Não, nunca fez. Não, trabalho domingo a domingo, não tem hora e tal. O cara faz uma conta e fala assim, ó, 40 mil reais você tem direito a receber. Fala pra mim, o cara que recebe um salário mínimo a vida inteira, quando ele escuta 40 mil reais, se ele não vai botar você no pau? Vai. Ele ainda vai pedir desculpa a você, vai ficar ainda triste, porque, pô, eu não queria fazer isso com o cara, que eu gosto dele, mas tô precisando, né? E eu tenho direito, se é meu direito, eu quero. Então, é isso daí. Lei trabalhista, lei ambiental, não tem para onde correr, tem que ter todos os documentos, cadastro ambiental rural, INCRA, tudo você vai ter que ter. Procura o contador, que ele vai te dizer tudo. E se o teu contador for fraco, possivelmente você vai ter problemas, tá? Então procura um bom contador que entenda do ambiente rural, do rural. Você pegar um contador da cidade, talvez ele não saiba dos pormenores do rural. Contador que entenda do rural, talvez contrate um advogado para você tirar todas essas dúvidas aí, mas toma cuidado, tá? Que fazenda é igual ou até pior do que negócio na cidade, porque tem a questão ambiental e tá seríssimo hoje em dia isso daí, tá? Não tem pra onde correr. E aí vem a 14ª e última coisa que eu vou falar com vocês hoje aqui, que é o seguinte. Antes de tudo, o cara para ser produtor rural, ele tem que ter coragem. Ele tem que ter coragem. Porque o cara ter coragem de plantar um trem e esperar chover para ver o que vai dar, o cara é corajoso. O cara ter coragem de comprar animais e soltar, ó, solta no pasto aí, de noite no escuro, e vamos ver se amanhã ele vai estar lá ainda, se não passou ninguém e levou embora metade, né? Ou se não deu um raio e matou um pedaço, ou se não pulou a cerca e foi embora, ou se não caiu num buraco, ou picada de cobra, enfim. O cara tem que ter coragem. E além de tudo, tem que ter fé. O cara tem que acreditar naquilo que faz, tem que acreditar na atividade e tem que acreditar em tudo que está envolvido.
no seu trabalho, no seu esforço, no seu suor e na importância desse trabalho. Se você não tiver fé e não acreditar e não tiver coragem, você não vai conseguir ficar nesse ramo e nessa atividade. E além disso, eu digo o seguinte, não tenha medo de começar, não tenha medo de errar, porque você vai errar, mas que você aprenda rapidamente com os erros. Errar uma vez, tudo bem. Errar de novo no mesmo erro, aí você está perdido. Aí você não tem jeito, aí você tem que cair fora. Hoje em dia, só fica quem é bom. Não tem mais espaço para o cara ser meia boca. Meia boca cai fora, perde dinheiro, leva fumo e vai embora. Então tem que ser bom. E além disso, aprender com os erros é evoluir sempre, buscar informação sempre. E aí eu digo o seguinte, a principal coisa que o cara para ser produtor rural tem que ter é o seguinte, ele tem que estar sempre envolvido no meio das pessoas. Cooperativa, grupo, curso, enfim, tem que estar no meio de gente, tem que conhecer gente, porque é essas pessoas que arrumam um negócio para você, que vendem para você, que compram para você, essas pessoas que vão te ajudar, essas pessoas que vão te dizer o preço de hoje das coisas, essas pessoas que vão fazer tudo por você e você vai fazer por elas. Então, forme a sua equipe, os teus amigos, esteja no meio, sempre evoluindo, todo mundo junto, porque não tem espaço. Quem fica parado fica para trás, tá? Ou você está indo para frente, melhorando, caminhando, junto com a sua turma, ou você está ficando para trás. Esse é o recado que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham contribuído, que vocês tenham aprendido, que eu possa ter contribuído com vocês. Se você tem dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui, me manda uma mensagem aí, comentário. Eu estou sempre disponível para responder qualquer coisa, o pessoal sabe que eu respondo mesmo. E fica atento que em breve aí eu solto mais vídeos falando sobre mais coisas e novas aulas sobre o agronegócio, atividade rural, a pecuária, a agricultura. Estamos aí para trabalhar e seguir em frente juntos. Um abraço.